estou aqui rindo porque é algo diferente que nós vamos fazer hoje, né? Sim. Porque nós já estivemos juntos nos programas, apresentando programas, rezando no programa de Mãos Unidas. Alguém assiste, acompanha o programa de Mãos Unidas? Pois é, que bom, obrigada. Mas pregando juntos assim, acho que é a primeira vez, né? É a primeira vez e também na Canção Nova não é muito comum a gente trazer dois pregadores para estarem juntos. Mas a primeira coisa que a gente já quer começar dizendo é o que a oração já vinha nos conduzindo. É que eu e você tenhamos o nosso coração inflamado nessa tarde por esse encontro. Por isso que essa quinta-feira de adoração foi preparada toda especial com esse tema. Encontramos o Cristo. O Padre Roger esteve de manhã e agora à tarde eu tenho o privilégio de estar com a Eliana. Eu tenho o privilégio de estar com o Tiago Tomé. Para que nós possamos partilhar a palavra e permitir que o nosso coração seja inflamado por esse encontro. Assim como essa canção dizia: vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com língua de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. O Padre Roger hoje de manhã, com a passagem que ele nos trouxe, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo a partir do 35, ele falava desse primeiro encontro. O primeiro encontro daqueles dois que seguiam João Batista, aqueles dois discípulos, e aí eles encontraram-se com o Senhor, e André vai anunciar para Pedro, e diz essa proclamação maravilhosa: encontramos o Cristo. Só que agora na parte da tarde, a gente quer apresentar para você, e muito mais do que apresentar, experienciar junto com você, um encontro mais maduro, que não é aquele só do primeiro encontro. Por isso que eu até relembrei a letra da canção, porque é reavivar em nós, como é, do primeiro amor? Como é a palavra que vem? Recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Reavivar em nós o primeiro amor. Foi o que aconteceu ali com aqueles apóstolos. Depois passaram a ser apóstolos, né? Primeiro eram os discípulos, mas passaram a ser apóstolos de Jesus. E depois, com certeza, a cada dia, eles precisaram reavivar no coração deles aquele primeiro encontro. E é isso que nós queremos partilhar com você, a partir dessa passagem que o Senhor nos inspirou. Tiago, você teve um encontro com Jesus? Claro, meu encontro pessoal com Jesus aconteceu no ano de 1995, lá no Rio de Janeiro. Eu tinha somente 13 anos, foi num encontro que eu jamais esqueço, que era um encontro da Escola Santo André na época, e se chamava FIGE, era Formação Integral do Jovem. E ali eu tive esse primeiro encontro pessoal com o Senhor, a ponto de no final do encontro, era sempre assim, eles perguntavam nas partilhas o que a gente queria ser no futuro. E podia ser coisa profissional. Um dizia, eu quero ser médico, outro dizia, eu quero ser advogado, outro dizia, eu quero ser engenheiro. E eu ali naquela, ai meu Deus, naquela meninice, na minha adolescência, 13 anos, Tiago, o que você quer ser? Eu falei assim, eu não sei ainda, mas eu quero ser alguma coisa que seja só servir a Deus. Eu falei. E eu não sabia ainda que viria a ser um dia da Canção Nova. Mas isso faz parte da minha história. E esse momento é inesquecível, inclusive na minha história vocacional. A Eliana está olhando, mas eu nunca te contei isso, né? E com 13 anos somente eu dei uma resposta de adolescente, de menino, que talvez seria impossível se não fosse movida por essa experiência que eu tinha tido naquele encontro com o Senhor. Então eu falei, eu quero fazer alguma coisa que seja só servir a Deus. E eu não tinha nem noção de que um dia eu estaria consagrado ao Senhor, nessa obra que é a Canção Nova. E quando que você entrou na Canção Nova? Eu entrei no ano de 2002, 1º de janeiro de 2002. Vou completar 10 anos de Canção Nova, 1º de janeiro de 2012, logo agora, mês que vem. E aqui definiu o seu estado de vida? Graças a Deus, hoje estou casado. Comigo não. Não. A Eliana é casada com o Fábio, que está aí no teclado. Casado com a Edilane. Eu sou casado com a Edilane. Vou completar 3 meses de casado ainda, sou recém-casado. Mas graças a Deus, ao longo desses 10 anos na Canção Nova, tenho reavivado aquele encontro, aquele primeiro encontro com o Senhor. Eu quis perguntar a você desse encontro. Porque eu quero te perguntar também, tá? Eu tive o meu, vou contar para vocês. Porque a palavra que nós vamos trazer diz de um outro momento com Jesus. Aqueles discípulos
de Emaús já tinham tido um encontro com Jesus, convivido com Ele, escutado, aprendido. E depois de sua morte, caminhando, e a gente vai tomar a palavra daqui a pouco, tiveram um outro encontro. Um encontro que foi atualizado pela ressurreição, Cristo ressuscitado. Mas falando do meu encontro, ele aconteceu em 93, eu também era adolescente, tinha 16 anos, tinha uma vida muito desregrada, com bebida, com envolvimento com drogas, nas más amizades, más companhias. Minha família sofria muito com isso, os meus pais, por conta das minhas desobediências. Enfim, era terrível o que meus pais viviam comigo. Nas noitadas, né, eu bebia até cair no chão, fui várias vezes para os hospitais. Enfim, o mais importante desse tempo foi o meu encontro com Deus. Num retiro, do qual estava lá o Padre Léo, na minha cidade, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. E através de uma liberação de perdão, né? Aquilo que a gente vive nas orações de perdão. Eu tinha uma mágoa com os meus pais e eu pude perdoá-los ali, através daquela convocação, daquela oração que o padre ia conduzindo para aqueles jovens que estavam naquele retiro. E eu quis abrir meu coração para Jesus, porque eu queria que Ele fizesse algo por mim, porque eu ia morrer, eu já não aguentava mais a vida que eu tinha. E de fato Jesus entrou na minha vida, me deu a graça de perdoar os meus pais, e também me curar fisicamente, porque a bebida havia feito um estrago muito grande no meu físico, no meu estômago, no meu intestino, mas por causa daquele perdão, eu fui curada fisicamente. Daí todo o processo de volta para Deus, da igreja, começou a partir dali. Então quando a gente diz que quem faz o encontro com Deus tem de fato a sua vida completamente transformada, mudada, isso é real. Aliás, a gente identifica a pessoa que tem um encontro com Jesus pela conversão, pela mudança de rota. Ela andava por um caminho e ela teve um encontro. Ela que tinha uma vida que era saciada na bebida, na droga, no vício, na mentira, na fofoca, nas enganações, nas traições. Ela tem aquela experiência forte com Deus. E ela não consegue mais ter essa vida de trevas, de escuridão, de pecado, um caminho torto. Não cabe mais naquela pessoa. Aquela pessoa que nasceu de novo, que experimentou a motivação, a razão do viver dela, que é Jesus, não cabe mais a ela ter atitudes de uma pessoa velha, de um homem velho, de uma mulher velha. Então ela faz a mudança de rota, ela muda, ela converte, ela faz a curva e faz esse caminho de volta, que é o caminho do Senhor. Isso é ter um encontro com Jesus. Então o meu se deu assim. Na Canção Nova eu entrei no ano de 99, conheci aquele rapazinho ali do teclado e me casei com ele. Nos casamos em 14 de maio de 2004. Temos 2 filhos, o Daniel de 5 anos e a Helena de 11 meses. Está aí. Esse foi meu encontro com Deus. Mas a gente quis trazer um pouco desse nosso primeiro encontro, só que hoje é dia de falar de um encontro mais maduro. Porque se a gente tivesse ficado só com aquele primeiro encontro que aconteceu da Helena lá em 1993, ou o meu em 1995, com certeza a gente também, mesmo tendo encontrado o Senhor lá, ainda assim a gente não estaria aqui na Canção Nova. Ainda assim a gente não estaria no caminho do Senhor. Porque se a gente não vive esse processo diário de atualizar esse encontro com o Senhor, então de fato a gente pode se perder ao longo do caminho. Quantas pessoas você conhece? Talvez tenha acontecido tantas vezes com você. Você teve o seu encontro há quantos anos atrás? 10, 15, 20 anos? Mas será que a sua atitude hoje é a atitude de quem se encontrou com esse Cristo? Vamos ver uma experiência aqui, partilhar na palavra. 2 desses discípulos que já tinham tido um encontro com o Senhor, mas depois eles não viveram como quem tinha tido esse encontro. E a gente vai ver o reflexo de quem se esquece desse encontro, ou de quem deixa para trás aquele encontro que teve um dia com esse Cristo, com o Senhor. Vou pedir para a Eliana proclamar a palavra. Lucas, capítulo 24, se você puder tomar aí. Lucas, capítulo 24,
versículo 13 em diante. A gente vai começar do 13 e vamos seguindo. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado, chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" E ele perguntou: "O que foi?" E eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito interessante esse encontro. E quando a Eliane e eu partilhávamos sobre esse momento de estar com vocês, o nosso coração foi conduzido a essa palavra, justamente porque aqueles discípulos de Emaús, eles já tinham se encontrado com o Senhor, como a gente falava. Mas só que Jesus tinha morrido. Aquele que, assim como fala aqui nesse versículo 21, eles diziam assim: nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. E nesse tempo, na Canção Nova, eu tive a oportunidade, o privilégio, graças a Deus, de morar 2 anos e meio na Missão da Terra Santa, lá em Israel. De 1º de janeiro de 2007 eu fui para lá e voltei em maio de 2009 para cá. Então foi a experiência maravilhosa, a experiência da minha vida. E eu conheci um pouco desse povo, do povo judeu, o povo que até hoje espera a vinda do Salvador, do Messias, porque eles esperavam um libertador político, como diz aqui nesse evangelho. Eles esperavam que Jesus fosse vir glorioso e tomar conta de tudo. Na verdade,
Eu acredito até que eles esperavam que o nascimento do Messias fosse algo tipo assim, Hollywood. Eu acho que eles pensavam que tinha que ter fogos, aqueles efeitos especiais. Só que Jesus não veio assim. A gente está no mês de dezembro, daqui a pouco a gente vai comemorar o Natal. E de que forma Jesus veio? Veio pequenino, nasceu naquela manjedoura, nasceu simples. E da mesma forma Jesus viveu assim com aqueles homens, na simplicidade, mas ao mesmo tempo anunciando a verdade de quem Ele era. O próprio Padre Roger nos perguntava aqui hoje de manhã, pela nossa sede, pela sede que a gente tem de verdade, Jesus é a verdade. Ele dizia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles tinham se encontrado com a verdade, mas eles ainda estavam, como diz aqui no começo, como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Imagina aqueles dois andando, né? Até pela tradição da igreja, esse daqui é o Cleofas, né? Pela tradição da igreja, assim como eu tive a oportunidade de aprender um pouco lá na Terra Santa, diz que essa pessoa, o outro discípulo que não tem um nome aqui nesse evangelho, seria Maria de Cleofas, aquela que é a esposa dele. Assim como só para você se situar e para você ver que existe essa pessoa no evangelho, em João 19, no versículo 25, fala dela, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Então, segundo a tradição da igreja, acredita-se que aquela pessoa que caminhava com aquele homem, com aquele Cleofas, e o que eles faziam, hein? Eles iam murmurando. Você viu o que aconteceu? Eu esperava tanto daquele homem. Eu imagino assim que você já viu uma pessoa triste caminhando? Pessoa que está acabada, arrasada, recebeu a pior notícia. Que, sinceramente, Tiago, eu acreditando que aquele Jesus ia ser o cara, ia resolver o problema daquele povo. Era o Messias. Sim. Era o libertador. Era o político mais esperado do momento. E ele realizava tantos milagres, tantas Puxa manifestações. Vida, né? meu. De repente, um homem morre. E morre como se fosse um pior assassino. Como um ladrão. Como um ladrão, porque lá do lado dele tinha até o bom ladrão, né? O jeito que ele tinha o mal também. Mas do jeito que aquele homem que era tão esperado e era o Messias, e até João Batista, né, dizia, o Cordeiro de Deus. E daquele jeito, que decepção. Que frustração. Mas eu então tanto, aqueles dois andavam, acho, puxa vida, e reclamando e xingando. E pô, que imagina, tempo perdido que a gente Imagina caminhar 10 quilômetros assim. Nossa Senhora, é muito quilômetro, viu? 10 quilômetros, porque parece que é perto, 100 metros é uma coisa. Agora, 10 quilômetros você... Agora, um falando mal do outro e do povo, dos discípulos. Eu investi tanto, eu deixei tudo lá em Emaús para ficar lá em Jerusalém com ele, eu fazia parte, de repente, porque a gente acredita assim, né? Eram 12 os apóstolos, mas tinham os discípulos, diziam que eram 72, talvez aqueles dois fizessem parte dos discípulos, eles estavam ali, entre aqueles 72 que seguiam o Senhor e... Não, eles foram escolhidos, eu acredito que foram escolhidos, foram mirados por Deus e, poxa, fizeram a experiência. Mas ele morreu. Morreu. Que saco, desculpa dizer. Puxa vida, eu depositei toda a minha confiança ali. Eu esperava tanto também. Eu esperava tanto. E aí a gente traz para a nossa vida, né? Nossa, eu estou indo para a Canção Nova. Estou indo lá para aquele retiro. Estou indo para Osana Brasil. Nossa, eu tenho tantos pedidos para fazer, eu tenho tanta coisa para pedir a Deus, eu tenho tantas curas. Eu fiz até minha listinha, olha aqui, eu trouxe até meu caderno aqui, está tudo aqui anotadinho. Eu já deixei mais ou menos umas 15 folhas dentro daquela barca ali de oração, já. É, porque a barca vai rodar, né? Vai pedir, e Jesus... Trouxe um monte de bandeirinha. E aqueles discípulos achavam que era assim, que era essa festa, o Salvador. E talvez eles estivessem como a gente chega depois desse encontro, né? E eu tô com a minha bandeirinha aqui, vim para Canção Nova. Eu estou dizendo desse encontro, mas quantos outros você já foi? Sim. Em quantos momentos você já viveu? Que criou aquela expectativa, criou, desculpa, aquela fantasia de um Deus curador, milagroso, libertador, e você não foi atendido. Você não foi atendida do seu jeito. Não
saciou a sede do seu coração, porque você achava que aquilo que você estava pedindo, aquilo que você estava querendo, e veja, era muito importante, e é muito importante, que os seus sofrimentos, que eu não estou desprezando ou menosprezando, é muito grande. Eu não conheço, mas eu imagino tanto que você tem sofrido. E diante de Deus, você apresenta esse sofrimento e não é correspondida, não é correspondido. Cá entre nós, fala sério. Você já deve ter reclamado bastante, né? Você já, em algum momento dessa caminhada, pegou um irmãozinho, uma irmãzinha aí do seu lado e começou a falar, não foi? Eu já fiz isso. Nós somos assim. Até as pessoas que nos veem andando sabem que com o passar, com as passadas que nós damos, com o jeito que nós andamos, o jeito que nós nos vestimos, o jeito que falamos, o nosso olhar expressa a nossa tristeza e a nossa decepção, não somente com as pessoas, mas com o próprio Deus, que não atende a nossa oração, que não atende às nossas expectativas do jeito que nós queremos. Eu estou mentindo? Não. É assim. Mas o nosso Deus é um Deus amoroso. Só que na verdade, aqueles dois, eles estavam já sem esperança. Nossa, completamente sem esperança. Era esse o quadro. E talvez você tenha vindo aqui, agora, ou talvez... Não, peraí. Depois que um homem morreu, alguém tem esperança? Depois, morreu. Gente, o que a gente aprende sobre a morte? Morreu, acabou, né? Acabou. Fim. Já Finito. era. Já era. Morreu. Como dizia o padre. Morreu. Não tem mais volta, não é mesmo? Tinha esperança, Tiago? Não tinha esperança nenhuma. E talvez em tantos dias da nossa vida a gente viva assim, sem esperança. Porque assim como aqueles discípulos ali, deixa eu voltar para cá, a gente se esquece e a gente não faz essa experiência de atualizar o encontro. A gente acha que agora não dá mais, não tem mais jeito. E a gente vai caminhando sem esperança, às vezes partilhando essas dores, enchendo o coração do outro, às vezes com as nossas tristezas. Mas de repente Jesus aparece para aqueles dois homens, aliás, para aquele casal, segundo a tradição da igreja. E Jesus é de uma paciência, e de um amor, e de um carinho tão especial. Interessante que a Eliana falava ali do passo, né? Imagina o passo daqueles homens, né? E Jesus se compadece. O que é compadecer? É padecer com. Jesus vem ali para estar junto com eles. Eu acho que Jesus, como ele estava ali transferindo um para o coração do outro, a desesperança, a mágoa, a dor, a tristeza de ter deixado tudo para seguir. Curtindo a fossa, Sim, né? Curtindo. Eu acho que Jesus já entrou ali no meio. Eu acredito que Jesus já entrou no meio para dar uma separada naqueles corações que estavam tristes, porque Jesus se compadeceu. Compadecer é de compaixão, de compassivo. Jesus é esse compassivo. E quando a gente fala compassivo, a gente lembra de compasso. Jesus vai no compasso deles, olha. Jesus vai assim, ó, caminhando com eles. É como uma canção. Ela tem um compasso para você bater palma, para você cantar na rítmica certa. Se eu pedisse para eles tocarem ali uma canção agora, cada um pensa numa música. Cada um ia tocar num negócio, ia ser um ministério mais terrível do mundo. Vocês iam parar de gostar do ministério Canção Nova, com certeza. E estava assim, aquele passo já ferido, sofrido, cabisbaixo. E Jesus entra compassivo, entra no compasso deles e vai tirando eles daquele estado. Não, mas espera aí. Jesus ia caminhando com eles e eles não conseguiram nem perceber que Jesus estava com eles. Mas porque a tristeza era tão grande, o sofrimento da perda daquela pessoa, do Jesus, do Cristo, era tão grande, a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, que eles não tinham mais visão, eles perderam a visão. Eles não conseguiam, como que com os olhos vendados, como diz a palavra. Imagina, assim, ó, sem enxergar, eles não viram que o Cristo, que aquele que viveu com eles estava caminhando compassivo, com um passo
junto com eles. É igual Meu Deus! É igual a historinha de um menininho que foi para um 7 de setembro, e aquela festa, né, das crianças, todo 7 de setembro reúne as crianças, né? E em algumas cidades, em algumas escolas é assim, e a mãe toda orgulhosa, meu filho está lá desfilando no 7 de setembro, e aí todo mundo lá no passinho certo e tal, a mãe ligou para a amiga e falou: Valdete, você não sabe como o Juninho estava lindo desfilando no 7 de setembro. É mesmo, mas eu escutei alguma coisa diferente, o que aconteceu com ele? Não, ele estava lindo, tinham 3.200 crianças lá, só ele estava marchando certo. Estava 3.199 crianças marchando do mesmo jeito, e só o Juninho marchando do jeito dele. E a mãe orgulhosíssima, meu filho está lá no meio, só ele está marchando certo. O coração daqueles 2 discípulos estavam assim. Só eles estavam ali, eles estavam certos, eles estavam ali tristes, estava achando caminhando. que estava certo. Estava achando, ele morreu, ele já foi e tal. E de repente Jesus entra no compasso deles. E aí é quando a história começa a mudar de figura. Jesus entra ali e vai com eles, né? Vai deixando eles curtirem, né? Eles ainda com os olhos vendados ali, sem saber. O que vocês estão conversando? Né? Ó, que papo. Papo de doido, né? O que vocês estão conversando? E os dois falam: nossa, mas você não sabe da última, né? É? Você não sabe o que aconteceu? Do babado? O último babado? Você não sabe? Você é o único que está por fora, porque eles disseram isso para Jesus, né? Claro. Não, mas tipo assim, né? Você é o único que não ouviu falar que o Michael Jackson morreu, vamos dizer assim, né? Ele fala: você não sabe? Jesus, o Nazareno, morreu. E assim é com a nossa vida, que é feita desses momentos de perda, de sofrimento, de angústia, de enfermidade. Somos visitados assim. Faz parte do segmento daqueles que fizeram a opção por Jesus. Quem teve um encontro pessoal com Jesus, gente, é impossível aquela pessoa, depois de ter encontrado o amor da sua vida, querer continuar na vida velha. Não dá, não cabe. Não consegue caminhar. Uma vez que nós fazemos o encontro com Jesus, da nossa parte vem o sim, a decisão, a certeza de que eu quero caminhar com Ele, eu quero ir atrás dEle, eu quero fazer o que os que seguem Ele fazem também. Mas no meio dessa caminhada, como diz o Eclesiástico, se entrares para o serviço do Senhor, prepara-te para a provação. A provação, a tribulação, o sofrimento, a enfermidade, as tragédias. Deus é um Deus castigador? Não. A morte, o mal, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é um mistério. A permissão de Deus sobre tudo isso é um mistério. E sobre isso nós não vamos falar. Nós queremos falar da esperança de alguém que fez a opção por seguir Jesus, mas não foi enganado, porque sabe que no segmento vai encontrar pedras no caminho, vai encontrar perseguição, vai encontrar sofrimento, vai encontrar cruz. Mas o que você vai fazer com tudo isso? Eis a questão. O que você vai fazer com tudo isso? Se essas coisas acontecerem, se essas situações baterem a porta da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua vida, o que você vai fazer com essa notícia? Você vai fazer essa caminhada de volta? Eles estavam voltando para a casa deles. Eles que tinham entregado tudo, tinham abandonado tudo, depois da perda do Senhor, resolveram voltar. Vamos voltar, porque lá não tem mais sentido, Ele não está lá. Vamos voltar para casa, vamos voltar para a vida velha, vamos curtir de novo a nossa vida. Porque a gente corre o risco ainda de achar que o que a gente vivia lá atrás era mais interessante, era mais gostoso, era mais prazeroso, dava mais lucro. Não, é engano, é engano. Mas é assim mesmo que nós tratamos a nossa vida. E a resposta para tudo isso, para continuar seguindo, continuar na meta, permanecer em Jerusalém, permanecer no lugar no qual Deus te enviou, no qual Deus te tirou de lá e te enviou para um outro lugar.
Ele tinha um propósito, e para você permanecer ali com sofrimento, com tristezas, ou com tribulação, ou com angústias, ou perseguições, seja o que for, tragédias, para você continuar ali, naquele lugar onde você foi plantado por Deus, ou no seu casamento, e aí você veja, eu estou vendo aquelas irmãzinhas ali, que bonito, aqui na Canção Nova, Deus tirou cada uma lá da sua cidade, da sua terra, e plantou aí neste lugar. Eu não sei o que vocês estão vivendo, mas seja lá o que você esteja vivendo, como então perseverar? Como então continuar aí no lugar onde Deus te chamou? E você que é casado, você que é casada, como então continuar aí, neste lugar onde Deus te plantou? Você que está na Canção Nova, eu, Tiago, ou no Ministério de Música, ou numa pastoral, eu sei que os sofrimentos são muito grandes, mas eu preciso te dizer, não posso te enganar, faz parte do segmento, todas essas perdas. Mas o que vamos fazer com isso? Como continuar prosseguindo? Atualizando o nosso encontro. E essa realidade da atualização do encontro, fazer o encontro com Deus todos os dias, não somente em 93, por isso que eu quis perguntar ao Tiago, ele me perguntou, quando foi então o dia que Deus, eu estava no fundo do poço, Deus entrou na minha vida e me pôs de pé de novo, qual foi esse dia? 1993, parou ali? Depois daquele dia, então Eliana, você era Mulher Maravilha, não era tentada, não era super fiel na igreja, fidelíssima às missas todos os dias, não, fui muito tentada, foi muito difícil, eu caí muitas vezes, eu tive que ter um esforço muito grande para fugir das drogas, das más companhias, das ocasiões de pecado na minha sexualidade. Eu tive que me esforçar. Contei em primeiro lugar com a graça de Deus, que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, mas houve um esforço. Mas parou por ali? Não. Depois, entrando na Canção Nova, primeiro ano de comunidade, acontece um acidente na minha vida. Eu vindo para a Canção Nova, meu pai morre nesse acidente. Eu fico 45 dias de cama porque me quebrei todinha. Mas você não teve um encontro com Deus? Quem tem encontro com Deus, quem faz o encontro com Jesus, não sofre mais nada. Tem o carro do ano, tem aquele baita apartamento, tem muito dinheiro na conta, e vem para cá que é assim que acontece aqui. Ajude a Canção Nova e você vai ser feliz para o resto da sua vida. Isso é uma mentira. Se falaram isso para você, se estão contando isso para você, vem aqui porque aqui tem a solução do seu problema, aqui tem a cura da sua enfermidade. Isso é uma mentira. Isso é uma enganação, estão nos enganando. Porque o nosso segmento é caracterizado, é recheado de muita dor, de cruz, de sofrimento, mas de muita presença e esperança em Deus, que é onde nós vamos chegar quando eles têm a sua visão agora aberta, clara, e conseguem reconhecer o Cristo. É justamente por tudo isso que a Eliana foi nos trazendo agora, que nós começamos dizendo esse momento de pregação, que é um encontro mais maduro. O encontro dessa tarde, desse momento, é um encontro mais maduro com o Senhor. Mais maduro por quê? Porque nós vamos passar por tudo isso que a Eliana disse. Vai passar por dores, por perdas, por sofrimentos. Claro, as alegrias virão, acontecerão. Só que aqueles homens, aliás, aqueles dois, aquele casal, aqueles discípulos de Emaús, não estavam preparados para isso. Eles achavam que encontraram pronto o libertador político, encontraram aquele que era o Messias e pronto, agora é só felicidade, paz, alegria e descansar. Mas não era assim. Quando nós entramos para o segmento do Senhor, com isso vem tudo, vem cruz, vem dor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. Só que os acréscimos vêm com as dores, vêm com as cruzes, vêm com os sofrimentos.
Não é fácil. Por exemplo, nossa, Tiago, você foi morar lá na Terra Santa, que maravilha, você teve uma oportunidade maravilhosa de estar lá na terra de Jesus e viver lá. Vai lá morar lá para você ver como é. Eu tenho um sonho de que todos visitem a Terra Santa, a terra de Jesus, pelo menos uma vez na vida, todo cristão, todo católico. Mas morar lá não é brincadeira. Não é brincadeira estar naquela terra lá que é cheia de conflitos. Mas ao mesmo tempo, dentro de mim, dentro de você também existem uma série de conflitos. E como é administrar isso? É murmurando? É de cabeça baixa, como aqueles discípulos faziam? Ou fizeram? Não é. Mas é nesse encontro atualizado, onde eu me disponho mais uma vez a caminhar com o Senhor, o Cristo ressuscitado, e aí os meus olhos vão se abrindo, e aí eu vou vislumbrando, a palavra é isso, eu vou vislumbrando uma vida nova, eu vou vendo que vale a pena, mesmo doente, mesmo sofrido, mesmo nas tribulações, vale a pena seguir assim. E o seguimento de Cristo é mais maduro nessa segunda etapa. É muito mais importante esse segundo momento, seja no seu segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º encontro com Cristo, do que aquele primeiro encontro, porque aquele primeiro é a empolgação. Para quem é casado, verdade ou não é que, imagina a Eliana e o Fábio, né? O primeiro beijo foi, nossa, inesquecível, aquele primeiro beijo, aquele primeiro encontro. Depois, quando a gente já está casado, não é que perde o carinho, mas não é a mesma coisa, né? Você não fica toda hora, nossa, ai, né? No começo pode ver os casais, né? Fica o tempo todo grudadinho, abraçado e tal. E casal novo, né? Todo mundo já comenta. Esse casalzinho aí é novo. Mas ó, você está falando... Mas quando vai passando o tempo, não é verdade que não é toda hora mais. Claro, vocês continuam se encontrando, tendo carinho, tendo amor, mas não é mais toda hora que fica naquele chamegação todo, aquele abraço todo. É assim, no encontro com o Senhor é desse jeito também. Deixa eu dar outro exemplo, que quando a gente faz a própria experiência com Deus, né, nos grupos de oração, e que a pessoa vem arrebentada e faz aquela experiência de oração e sai daquele fervor, e o encontro acabou no domingo às 6 horas da tarde, mas às 7 horas da manhã, ou melhor, 5 horas da manhã, ele já está lá dentro da capela, e já se dispõe a fazer a adoração diária, e a missa todo dia, e vai e começa, e vigília, e 1000 Ave Marias, e vai, nós não estamos, tudo isso é muito claro, válido, vale a pena, mas ninguém falou para o cara que aquilo vai passar, que aquilo é de momento, que vai acabar aquilo ali, e vai ficar a fé madura. Exato. Ninguém avisa para ele que ele vai sofrer, que vai passar uns momentos de provação e que ele vai balançar. Mas a resposta está em atualizar este encontro. Quando Jesus começa a falar a palavra, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus ali começa a lembrar do que os profetas falaram. Ou seja, ele mesmo começa a proclamar a palavra para aqueles dois. E quando eles escutam a palavra, a visão começa a aparecer. Eles começam a enxergar. Primeiro momento da atualização. Essa passagem dos discípulos de Emaús vai nos apresentar 3 momentos, onde nós podemos atualizar o nosso encontro. Exato, mas só antes de você falar essas 3 formas e como tudo veio acontecendo, na verdade, quando Jesus começou a falar com eles, parece que foi inflamando de novo, sabe? Sabe quando eles tinham tido já aquele encontro com o Senhor e depois ele morreu e de repente Jesus começa a falar como ele deveria sofrer, como ele deveria morrer, tudo que os profetas tinham anunciado. E o coração deles vai, sabe aquela esperança que você já tinha perdido? Sabe aquela desolação que aqueles dois andavam? Aquele casal estava, de repente parece que foi acontecendo alguma coisa ali no interior deles. Foi acontecendo alguma coisa diferente. E aí, chega nesse momento onde a gente vai entendendo os 3 pontos para que a gente atualize esse encontro. A palavra proclamada, e com a abertura do nosso coração, se ela cai na terra boa, é esse o efeito da palavra. A palavra, ela é capaz, ela tem uma força tão grande. Jesus palavra, a Bíblia, estou falando da Bíblia. A palavra de Deus tem um poder de restauração,
de cura, de libertação tão grande, porque é a verdade, é o Cristo, é o Verbo, é o Verbo. Por isso que aqueles discípulos foram transformados, como o Tiago acabou de dizer. Por isso que o coração começou a arder. Por isso mãe, pai, esposa, esposo. E são muitos os testemunhos de pessoas, como eu tenho um do Padre Roger, que o jovem viciado em crack. Você não queira imaginar o que é um jovem viciado em crack. É um impossível, é um caso impossível, só Deus. Um jovem viciado em crack, não sabia mais o que fazer. O que ele fez? Pegou a palavra de Deus e começou a ler a palavra de Deus. Ler todas as vezes que ele tinha vontade de usar aquela droga, ele lia a palavra de Deus. E aquele jovem foi liberto, por meio da palavra rezada. Para você entender o poder da palavra. O Dunga, aqui da comunidade Canção Nova, conta que muitas vezes ele chegava em casa bêbado, ou mesmo a mãe dele chegava para ele e dizia assim: meu filho, leia aqui para mim a palavra, eu não consigo enxergar. Mentira, não consigo enxergar, vem cá, senta aqui com a sua mãe, leia aqui para mim a palavra de Deus, leia aqui esse versículo da Bíblia para mim. E foram assim vários dias, e aquela palavra foi fazendo efeito, a força da palavra, a força de Jesus, palavra, que entra nas nossas vidas, para nos dar a esperança, para fazer arder o nosso coração, para reinflamar a chama que o mundo quis apagar. Primeiro ponto para atualizar então, esse encontro com Jesus, na palavra. Alimentados pela palavra, fortificados na palavra. Se você está vivendo esse sentimento que aqueles discípulos estavam sentindo, a angústia, a depressão, a tristeza, a doença, e seja lá o que for, porque no caso deles era a perda do amor da vida deles, da razão da vida deles. Encontre na palavra, primeiro passo, encontre na palavra a força que você está buscando. Encontre na palavra a esperança que você tem buscado. Encontre na palavra o aumento da sua fé. Encontre na palavra a volta para Deus, através dos salmos. Encontre na palavra a vitória de Deus, a cura de Deus. Encontre na palavra esse convite que esses dois discípulos fizeram para Jesus: fica conosco. De tal forma o coração deles foi inflamado por esse encontro com o Cristo, que vinha falando da palavra para eles. E eles disseram: fica conosco. Jesus nem tinha partido o pão ainda não tinha acontecido a segunda etapa dessa atualização. Só tinha acontecido a primeira, e naquela primeira já era de tamanha forma a transformação dentro daquele casal, que eles disseram: fica conosco, não vai embora não. Jesus fez que ir embora, né? Jesus foi ali caminhando com eles, no compassivo, e de repente ele fez: estou indo, tá? Eu vou seguir. Mas eles: fica conosco, é tão bom estar na tua presença. E aí eles disseram: o dia já vai raiando, já vai caindo, fica conosco, Senhor. Quando você tiver vontade de voltar para a sua vida velha, de fazer tudo aquilo que o Senhor não quer de você e nem que condiz com o seu encontro, fala para Ele: Senhor, fica comigo aqui na palavra, fala comigo, fica comigo, Senhor, fica conosco. Segundo momento, Jesus ficou então. Ele entrou para ficar com eles. Depois se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Aí neste momento os olhos se abriram e eles o reconheceram. A palavra preparou, a palavra fez arder os corações, fez arder, aumentar a sede, aumentar a vontade, o desejo. Mas a Eucaristia, o partir do pão, é ali que nós reconhecemos, é ali que nós unimos as nossas dores às dores do Cristo, é ali que nós transcendemos,
É ali que nós fazemos dos nossos sofrimentos, unindo ao sofrimento, ao santo sacrifício, porque é isso que acontece na Santa Missa, unimos os nossos sofrimentos às dores de Jesus e transcendemos, fazemos deles, conseguimos então fazer deles um trampolim, uma motivação para continuar caminhando. Eucaristia. E se você pode, meu irmão, vá todos os dias. Se na sua comunidade tem essa condição, tem esse privilégio, tem missa todos os dias, que maravilha. Se não tem, celebração da palavra. E se não tem, último caso, como muitos lugares onde nós já fomos e já ouvimos dizer que não há missa, como nos nossos irmãos que vivem no Amazonas, onde para chegar um padre demora um mês. Para um padre celebrar uma missa, um mês. Mas lá existe a TV Canção Nova, onde muitos acompanham missas pela televisão. Claro, a missa da televisão não exclui a sua presença na Eucaristia, se você tem condições para tal. Você precisa receber Jesus Eucarístico todos os dias, ou uma vez por semana, que é o domingo, guardar os domingos para a missa. Mas se não há essa condição, como eu já morei em outros países, onde não existe nem mais igreja, as igrejas estão fechadas, já viraram shopping center, consultórios. As pessoas se abasteciam nas comunidades, na TV Canção Nova, pela internet. Mas seja como for, participe, viva, recorra a esse alimento vivo. Jesus se dá inteiramente como alimento, Eucaristia. E ali você vai estar atualizando o seu encontro. Ali você vai continuar perseverando. Ali você vai ter forças para continuar caminhando. Eu conheço pessoas, como a minha história, mas eu não quero me deter somente na minha, mas de pessoas que foram curados através da Eucaristia. Pessoas que superaram a vida desregrada na sexualidade, na afetividade, na comunhão diária. Sim, pessoas que tinham feito uma outra opção sexual e conseguiram se recuperar, conseguiram ser curados, transformados pela Eucaristia diária. Pessoas que conseguiram vencer o adultério, pessoas que conseguiram vencer as drogas, pessoas que conseguiram vencer a bebida pela Eucaristia diária. Pessoas que conseguiram respostas de Deus, pessoas que conseguiram força para continuar caminhando diante dos sofrimentos, diante das perdas, pessoas que conseguiram esperança, vida através da Eucaristia. É o segundo momento que essa palavra nos indica para atualizarmos o nosso encontro com Deus. Nesse encontro com esses 2 discípulos, Jesus já estava ressuscitado. Foi depois da morte dele, assim como nós já comentamos. Os olhos deles só se abriram naquele instante, quando ele partiu o pão. E aí eles perceberam que eles estavam com o Senhor. Assim como a Helena trazia tantos testemunhos aqui, o próprio dela, o meu também. Quantas vezes nas missas de quarta-feira, ali do Clube da Evangelização, rezando, na época ainda com o Padre Edmilson, com o Padre Roger, pela sede da minha alma, pelo desejo de me encontrar com o Senhor e de atualizar esse encontro, eu não vi sendo transformado em mim aquele homem que já estava até se perdendo, se deixando levar pelos desejos do homem velho. Assim é comigo e é com você, e eu quero dizer até mesmo para os meus irmãos de comunidade agora, que nos acompanham agora, nesse instante, se você está doente, se você está cansado, se você está lutando, recorra a Jesus agora. Nós temos essa graça, irmãos, de todos os dias participarmos da Santa Eucaristia na Canção Nova. Nem tudo é como a gente queria no segmento do Senhor, nem tudo é como a gente esperava. Assim é aqui na Canção Nova, assim é na sua vida, mas a gente tem essa coragem de permitir que os nossos olhos se abram diante daquele Jesus, o mistério que está ali, escondido, mas ressuscitado, e vem se dar a cada um de nós. O nosso coração continua inflamado, continua com sede desse encontro e persevera na vontade do Senhor. Foi assim que aconteceu com esse casal, foi assim que aconteceu com aquele homem e com aquela mulher.
É assim com cada um de nós, que daqui a pouco nós vamos ter a graça aqui nesse centro de evangelização. Daqui a pouco o Padre Roger vai estar aqui para celebrar o santo sacrifício conosco. Participe como você nunca participou, tenha sede do Senhor como você nunca teve. Contemple Jesus mais uma vez na Eucaristia, quando aquele pão for repartido, como você nunca ouviu, como você talvez nunca tenha acreditado, mas ouse dizer: meu Senhor e meu Deus. E permita que os seus olhos se abram e que o seu coração, que já vem sendo inflamado durante todo esse dia, diga: fica comigo, Senhor. Fica a cada dia comigo, Senhor. Eu quero permanecer fiel a Ti. Terceiro momento da nossa atualização do encontro. Depois que Jesus abençoou, partiu o pão, naquela mesma hora, depois daquele momento, os olhos se abriram. Um disse então ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava sobre as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. Terceiro momento da nossa atualização do encontro: a comunidade, a igreja. Voltaram para a sua comunidade. Voltaram para Jerusalém. Voltaram para o lugar de onde nunca deviam ter saído. É hora de voltar. É hora de encontrar na comunidade. É hora de encontrar na igreja toda a força necessária para permanecer no caminho. E é ali, com os sacramentos, com as pastorais, se pondo a serviço, aprendendo a partilhar, aprendendo a se reconciliar, viver na prática todo aquele encontro. Comunidade, igreja. Essa palavra é maravilhosa. E nessa tarde nos ensinou que, depois de um encontro forte com Deus, precisamos atualizá-lo todos os dias. Todo dia precisa ter. Todos os dias nós precisamos encontrar Jesus. Cavar em meio às situações que estamos vivendo o encontro com Cristo. E ela nos dá as pistas para isso. Qual foi a primeira? Primeiro momento? Bem alto. Palavra. Segundo momento? Como é que é? E a terceira? A comunidade. Voltar para a comunidade, voltar para a igreja. Então vamos dizer juntos mais uma vez? Primeira? Palavra. Vocês almoçaram? Acho que vocês não gostaram, hein? Primeiro? Quem está em casa não escutou. Vai lá, bem forte. Estufa o pulmão, peito e fala. Primeiro? Muito bem. Segundo? Terceira? Comunidade. A igreja. Com isso, você vai ter toda a condição e toda a força para atualizar o caminho, atualizar o encontro, atualizar a vida em abundância em Cristo Jesus. Vocês estão sujeitos ao sofrimento? Sim ou não? Nós estamos? Sim. As dores? Sim. Mas nós não somos de perder o ânimo, porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Ele caminha conosco. Ele é o Senhor e é mais forte do que eu, e é mais forte que você, e é muito maior que o seu problema, que o seu pecado, que a sua miséria. Ele é capaz de transformar tudo isso e te fazer continuar caminhando, caminhando, caminhando e testemunhando que vale a pena ser de Deus. E aqueles homens, aquele casal voltou feliz agora para a comunidade. Eles voltaram felizes para Jerusalém porque eles tinham atualizado aquele encontro deles. Da mesma forma deve ser comigo e com você, porque o que as pessoas vão esperar de nós é a nossa resposta de quem vive com o Senhor, de quem se encontrou com Ele. Mas se a gente volta cabisbaixo, se a gente anda triste, se a gente anda depressivo, se a gente anda sem esperança, de que forma vão acreditar em nós?
O Padre Roger mesmo dizia que aquele que teve o encontro tem vontade de anunciar, de proclamar, de falar. Que nessa atualização da tarde de hoje, cada um de nós possamos ir permitindo morrer em nós mais uma vez o homem e a mulher velha, para nascer, para viver a vida de Cristo em nós. A partir desse instante que atualizamos essa experiência com Cristo, que nós possamos viver com a vida de Cristo em nós. E vida com Cristo é de despojamento, é de sim, é de acreditar mais uma vez, é de esperar no Senhor, é uma vida de esperança. E essa é a proposta daquilo que nós fizemos de presente para você. Esse CD Encontramos o Cristo traz tudo isso que durante todo esse dia nós tentamos falar, proclamar a você. É um CD que é para aqueles que nunca tiveram encontro com Jesus, mas também para aqueles que querem atualizar esse encontro. Vale a pena você adquirir, vale a pena você tê-lo, vale a pena você rezar, porque ali está Jesus Palavra, Jesus Testemunho e músicas que vão te fazer ter essa experiência cada dia sendo renovado no amor de Deus. Uma dessas canções, eu quero cantar agora com você, que diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior que eu. Submete-me, vence-me. Ó morte, morte presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna, te desejo, seduziste-me, Senhor, que eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, que eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. CançãoNovaPlay.com. Assine já!